que eu gostaria de falar para os irmãos é o seguinte: vamos esperar as crianças descerem, em nome do Senhor Jesus, vamos nos acalmando. Declara assim: ó minha alma, ouça a voz do Senhor. Ó minha alma, aquiete-se. Que o Senhor tire toda a ansiedade. Irmãos, vocês sabiam que a ansiedade atrapalha a gente de ouvir a voz de Deus? A ansiedade nos atrapalha de ouvir a voz de Deus. E que nós possamos estar aqui nesta manhã recebendo algo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: todos nós que aqui estamos no mesmo barco, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, fomos alcançados pelo Senhor, fomos sustentados pelo Senhor, estamos sendo preparados pelo Senhor para uma boa obra. Aleluia. O que eu quero falar hoje com os irmãos é glorificar, em meio a tantas coisas que vem ao meu coração, é glorificá-lo por tudo que Ele é nas nossas vidas, por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem se revelado. Eu quero agradecê-lo pelas provas. Eu quero agradecê-lo, porque se não fossem as provas eu não conheceria o Senhor. Se não fosse pelas lutas, eu não conheceria o Senhor. O Senhor, Ele é Deus poderoso, irmãos. Ele é Senhor em todos os momentos da sua vida. Não esqueça, o Senhor, Ele é Senhor. Quando o Senhor se levanta do trono, quando o Senhor se levanta do trono, o adversário das nossas vidas, ele tem que correr. Aleluia. Quando o Senhor dá uma ordem sobre a terra, quando o Senhor declara, destaca anjos a favor do teu povo, quando o Senhor, Ele faz, quando o Senhor, Ele levanta, Ele faz. O Senhor, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, eu aprendi muitas coisas nesses dias que passei na presença do Senhor. Eu até escrevi algumas coisas aqui. Eu aprendi muitas coisas. Desde a minha história, eu tenho passado por... A vida da gente, nós passamos por várias situações. Ou na escola, ou bullying, ou complexos, ou dificuldades. Dentro de nós vamos crescendo e vamos nos formando, e o Senhor tem o seu propósito lá na frente. E eu sempre busquei algo do Senhor sobre a minha vida. Eu lembro quando eu era criança, que eu assistia Fantástico, eu morria de medo no final dos tempos. Quando eu era criança, eu ainda não conhecia o Senhor, mas eu sempre queria buscar uma verdade, porque existe certo e errado. O que é certo para mim pode não ser certo para você. O que é errado para mim pode ser certo para você. O que é certo para você pode ser errado para mim, e vice-versa. Mas a verdade é verdade. E o Senhor, Ele vem falar da sua palavra, Ele traz verdade versus mentira, ou seja, Ele mostra a verdade. Senhor Jesus Cristo é a verdade. E eu busquei essa verdade na minha vida. Eu falei, Senhor, eu quero estar nos teus caminhos, mas eu quero um caminho verdadeiro, um caminho que te encontra, um caminho que te conhece, um caminho que o Senhor fale comigo, que o Senhor sustente a minha vida, que o Senhor se revele a mim. E o Senhor se encarregou, o Senhor ouviu a minha oração. E no meio da minha vida cristã, eu tenho passado por muitas situações. Passei por momentos de muita depressão, irmãos. Houve um momento na minha vida que eu achava que a depressão era coisa de gente fraca. Teve um momento na minha vida que eu achava que a depressão era de gente endemoniada. Teve um momento de eu achar tantas coisas acerca da depressão. E o Senhor, Ele me ensinou muitas coisas. Teve momentos na minha vida de eu estar, momentos não muito distantes, irmãos, não muito distantes, e já com o Senhor, de eu estar deitada na minha cama, sem forças para levantar, sem
forças para escovar os dentes, sem força para lavar uma louça, sem força para fazer uma comida. Eu não conseguia, eu me sentia amarrada na cama. Amarrada. E aí eu já não aguentava mais as pessoas perguntavam: o que você está, tudo bem? Toda vez não estava bem, então, meu Deus, estava até assim, receio das pessoas perguntar para mim: está tudo bem? Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida. E um dia o Senhor me levantou, e eu comecei a lavar louça, eu comecei a me sentir menos ansiosa, eu fui trabalhando naquilo. Os meus pensamentos que antes eram muito acelerados, o Senhor começou a tomar conta. E aí o Senhor foi passando, foi trabalhando na minha vida. E eu vi que eu me senti mais renovada. Eu estou resumindo porque eu quero falar desse último testemunho, irmãos. E o que aconteceu? Eu me senti fortalecida pelo Senhor. E que junto com os irmãos da teologia, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo de Deus. E nós começamos a ver quem era a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é lindo, irmãos. Eu não sei se você conhece o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já abriu seu coração para ele habitar em você. Eu não sei se você já disse para ele: seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo na minha história. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. O amor dele nos constrange. O amor do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar em nós na teologia e mostrar quem nós éramos em Cristo Jesus. E é isso que eu venho falar esta manhã. Eu venho despertar você para que você pense, para que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Porque o adversário das nossas vidas, ele tem roubado a nossa personalidade cristã de filho. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos cobriu com o seu sangue. Ele nos salvou, Ele nos capacita e Ele nos envia. E é isso que eu venho trazer, porque o Senhor começou a falar isso na teologia. Quem nós éramos e qual era o papel do Espírito Santo na nossa vida. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu comecei a orar por um, eu e alguns irmãos, orar por outro, declarando vida e vida em abundância. Porque a igreja que somos nós, somos convidados por Deus, somos chamados por Deus para resgatar, olha só, para resgatar o diabo, as pessoas das mãos do adversário, das mãos do diabo, das mãos do inimigo. Nós somos chamados para orar, nós somos chamados para clamar, nós somos chamados para levar Cristo, nós somos chamados para levar Deus àqueles que estão sedentos, nós somos chamados para declarar vida e vida em abundância, nós somos chamados para declarar que Cristo cura, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo é tudo das nossas vidas, irmãos. Se o Senhor não for na frente, nós não podemos caminhar mesmo. Toda honra é do Senhor, toda glória é do Senhor das nossas vidas. Ele é o que nos sustenta. E em meio a todo esse levante que eu estava, orando, declarando, inclusive tem coisas que o Senhor declarou muito forte, viu, nego? Tem coisas que o Senhor declarou muito forte de quem nós somos e para nós caminharmos. E eu estava toda animada, irmãos. Eu estava toda animada. E aí eu comecei a entender o quê? Que conforme eu andava, eu falava de Jesus, eu me colocava à disposição. Eu comecei a perceber que a depressão ela foi diminuindo. E eu fui me tornando completa. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E conforme eu fui sentindo o poder do Espírito Santo, quando eu fui falando de Deus, quando eu fui falando das coisas, quando eu fui orando, quando eu fui declarando, quando eu fui guerreando, porque nós estamos em guerra, viu, igreja? Nós estamos em guerra. O reino dos céus, a palavra do Senhor diz, ele ganha a força. E é dele aquele que se apodera. O reino dos céus é ganho a força. O Senhor, ele não vai fazer nada além daquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, eu digo uma coisa, Deus não vai fazer. Aquilo que nós não podemos,
aquilo que eu posso, Deus ele vai esperar eu fazer. Eu vou ter que colocar minha carne e dizer, vamos para a igreja, vamos orar. A nossa alma tem que se render, tem que se dobrar ao Senhor. A nossa alma tem que se dobrar ao Espírito Santo de Deus. E nós conseguiremos viver o bem do Senhor nessa terra. E nós conseguiremos viver o bem do Senhor nessa terra. Eu estava no auge. No auge eu digo assim, me sentindo animada, fortalecida. E aí o que aconteceu? Eu fui para o hospital com o meu braço formigando. Meu braço formigando e eu fui dirigindo, inclusive, falei, vou lá e vou no hospital. Alguém que poderia auxiliar essa irmãzinha? Acho que ela deve estar com algum probleminha. Eu acho que é o filhinho dela. Bebezinha, né? Senhor, acalma ele, Pai. Em nome de Jesus. E eu fui para o hospital. E no hospital, a médica fez os exames clínicos, normal. Faz tomografia. Só para a gente tirar dúvida. Fui e fiz tomografia. Quando eu fiz tomografia, acusou uma coisinha lá. E eu fiquei esperando. Aí eles falaram, repete com contraste. Não deu para fazer com contraste, porque eu tive muitos problemas na veia. E aí o que aconteceu? O médico pegou e falou, eu vou liberar o laudo para o PS com uma indicação de ressonância. E fiquei esperando o atendimento lá no PS. A médica me chamou. Quando a médica me chamou, ela estava lá com o papel todo riscado. Ela disse assim, eu não vou poder te liberar, você vai ter que ficar internada. Eu falei, internada? É, porque você precisa fazer uma ressonância. E essa ressonância, ela tem que ser feita o mais rápido possível. Porque essa ressonância, na verdade, aconteceu, é o seguinte, tem duas hipóteses na tua tomografia, usou duas coisinhas. Ou você está com aneurisma cerebral, ou você está com meningioma, que é um tumor benigno. Aqui, irmãos, eu, na cabeça, eu vi, né? Que é isso? O que o Senhor está fazendo comigo? Ela tem que ficar internada. O Daniel estava comigo. Eu falei, amor, mas deixa eu só ir embora, tomo banho e volto, eu moro pertinho. Não, eu não posso te liberar. A não ser que vocês sigam o termo. E fui internada. No dia seguinte, o neuro me visitou e falou claramente que de uma das duas coisas eu tinha na minha cabeça. Ou aneurisma ou meningioma. O aneurisma, se fosse aneurisma, eu teria que ser operada o mais rápido possível. Porque é uma bexiginha na veia que se estoura, dá um AVC hemorrágico. E aí, ele falou assim, então a gente tem que ver o mais rápido o resultado dessa ressonância. Inclusive, vou pedir uma ressonância completa, angiorressonância. Aí eu peguei, ouvindo o médico, sem nenhuma manifestação, porque eu estava assim, assombrada das notícias. Aí ele falou, agora se for meningioma, fica tranquila que de repente você pode ir embora para casa, está tudo tranquilo. Resumindo, eu fiz a ressonância magnética com muita luta também, porque teve que pegar a veia novamente, 1 hora dentro da máquina. E saiu o resultado só na sexta-feira, irmãos. Foi onde a igreja começou a orar por mim, a partir de terça-feira. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque graças ao poder da oração, graças à união, graças ao amor, ao fortalecimento que ocorreu para com a minha vida, o Senhor ele me sustentou mesmo a cada instante. E quando chegou na terça-feira, irmãos, na sexta-feira, veio o resultado que eu estava com meningioma de 1,2 centímetros. É um tumor que ele é 99% benigno. Só que os médicos olharam os meus exames, eu já imaginava que eu ia embora para casa, porque a médica tinha dito que se fosse meningioma eu ia embora para casa. Os médicos, uma equipe cada dia ia um neurocirurgião, chegaram em mim e disseram que eu ia ter que operar. Irmãos, eu passei hoje, nesse exato momento, eu estou fortalecida, renovada, entendi os propósitos de Deus, mas eu passei
clamor, pelo processo de choro convulsivo. Eu passei processo, teve um dia que a Andressa chegou lá e eu estava desesperada, orando por mim. Ela orou por mim, pediu para o Senhor colocar paz. Toda hora eu olhava no WhatsApp, que foi o que me sustentou, eu via as orações, as palavras de conforto, e o dia foi passando, um dia após o outro, o Senhor foi acalmando meu coração. Teve dias que eu, lá no quarto, chorando aos prantos, pedindo para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Aí eu falava para o Senhor: justo agora, Senhor, que eu estava me sentindo viva, que eu levantei da cama, que eu estava renovada, que eu estava falando do teu amor, que eu estava sentindo o teu propósito, entendi o que o Senhor tinha, o seu chamado, e estava, né? Agora eu estou aqui parada com esse diagnóstico. O Daniel aos prantos, foi para casa, passou muito mal, a Daniela, meu filho, todo mundo abalado. E o Senhor foi trabalhando, irmãos, o Senhor foi trabalhando. E o Senhor, Ele trabalhava de uma forma tão tremenda, que conforme as pessoas iam orando para mim, o Senhor, Ele mostrou para mim, era algo específico para mim. O Senhor, Ele mostrou o quanto eu era amada, o quanto eu era querida, o quanto o Senhor tinha propósito na minha vida. E chegou um momento que eu comecei a pensar: eu enfrento, Senhor, a cirurgia, eu enfrento, Senhor, eu consigo enfrentar, eu tenho força. Irmãos, eu comecei a perceber que eu tinha uma estrutura. Eu não sabia que eu tinha essa estrutura, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu comecei a ter uma estrutura, e eu comecei a ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu comecei a sentir o amor, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Sabe quando você sente a presença do Espírito Santo, onde nada mais importa? E naquele hospital, as enfermeiras, quando chegaram no início, viram eu chorando, depois chegaram, viam aquele quarto cheio. Irmãos, foram mais de 200 pessoas me visitar, de terça, de uma semana que eu fiquei internada. E foi bênção de Deus sobre aquele quarto, sobre o telefone, no WhatsApp. O Senhor, Ele me cercou de todos os lados, irmãos, de todos os lados. No início eu estava preocupada, porque eu falava: vai rapar meu cabelo, vai rapar minha cabeça. Mulher pensa essas coisas, né? Meu Deus, o que vai ser? Aí depois o médico me falou que o corte ia ser assim, mas eu imaginei, o corte é assim, fala? Não, o corte é assim, o curativo é assim. E eu comecei a pensar um monte de coisa. Mas o Senhor, Ele trabalhou na minha vida de uma forma muito especial. E teve um dia que nós estávamos orando lá à noite, a irmã Shirley estava lá, eu fui assim, envolvida com um sorriso, com risada, eu dava gargalhada, irmãos. Foi antes do médico dizer que eu não ia operar mais. Eu dava gargalhada e eu falava: obrigado, Jesus, por estar aqui. Porque se eu não estivesse aqui, eu não ia sentir da tua presença. Se eu não estivesse aqui, eu não ia sentir do teu poder, do teu amor. Senhor, eu estou vivendo, eu estou experienciando o seu poder, eu estou experienciando o seu amor. O Senhor é tudo para mim. Então, Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, e se for da tua vontade, eu vou até a cirurgia. E sei, tenho certeza que o Senhor está comigo. Irmãos, teve um dia, no início, nos primeiros dias, que eu comecei a orar. Aí eu parei, no momento que eu estava sozinha, porque ficava muito cheio o quarto. Teve um dia que eu estava sozinha, eu parei, pensei assim: Senhor, isso está acontecendo comigo mesmo? Senhor. Aí o Senhor me fez, o Espírito Santo falou no meu coração: ore como Ezequias. Aí eu peguei, veio ao meu coração aquilo, aí eu comecei a chorar. Aí eu falei assim: Senhor, eu não sou nada mesmo, Senhor. Quem eu sou? Eu não tenho nada que eu possa de mim mesma fazer mudar esse diagnóstico. Senhor, o Senhor tem visto as minhas obras. Eu falei: o Senhor tem visto que eu tenho procurado, não que eu tenho feito maravilhosamente, eu tenho feito nas minhas forças, né? O Senhor tem visto as minhas obras, Senhor. Me permite eu ficar mais um tempo nessa terra.
Eu falei para Deus. Aí eu falava assim: Senhor, eu quero ver a minha filha formada. Eu quero ver minha filha, Senhor Jesus, exercendo a profissão dela. Ela quer ser médica, né? Eu falei assim: Senhor Jesus, assim como Ezequias orou, Senhor, que ele encostou o rosto na parede e chorou, e o Senhor falou para Isaías: volta, porque foi Isaías que foi levar o recado para ele, né? Falou para Isaías: volta, e diz para ele que eu mudei, que ele não vai mais morrer, e que eu vou acrescentar anos na vida dele. E eu orava desse jeito. Irmãos, naquele mesmo dia à noite, nós fomos ler a leitura do dia. Qual era a palavra? Ezequias. A mesma palavra. No dia seguinte, o Daniel recebeu uma ligação da casa de recuperação. Um dos irmãos foi ali e começou a ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. E começou a declarar para o Daniel: eis que eu te digo, fala para ela não vai morrer. Assim como eu ouvi a oração de Ezequias, eu ouço a oração da minha serva. Eu vou acrescentar vida, e vida em abundância. E o Senhor foi nos envolvendo de tal forma que eu vi muita coisa. O Marcos da Solange também orou dessa mesma forma, falou sobre Ezequias. Então o Senhor, Ele tomou conta da minha mente por completo. Ele me bombardeou com a palavra de Deus. Ele me sustentou. Chegou na segunda-feira, os médicos falaram que eu ia operar e que os papéis iam ser mandados. Segunda, terça, quarta. Quarta-feira, ainda nós falamos: logo vou congregar. E se eu não operar, domingo eu estou lá falando do meu testemunho. Na quarta-feira, o doutor, o chefe, chegou de viagem. 12 neurocirurgiões decidiram me operar. Na quarta-feira, o chefe neurocirurgião, o doutor Jean, chegou lá. Ele estava chegando de um congresso dando aula de aneurisma. Ele chegou e falou assim: tudo bem com você, moça? A Andressa estava lá. E uma outra amiga minha. Ele falou: a primeira coisa que eu quero te dizer é que você está muito bem. Eu falei: glória a Deus, eu estou muito bem mesmo. Eu estou me sentindo muito bem. Só meu braço que continua formigando. Aí ele falou: e eu quero te dizer, o seu braço não tem nada a ver com a sua cabeça. Esse formigamento pode ser outra causa, mas não é da sua cabeça. Aí eu, glória a Deus. Ele falou: você é de que religião? Eu falei: eu sou evangélica. Ele falou: não, é porque eu ouvi um glória a Deus, nada contra. Aí ele foi falando. Ele pegou e falou para mim assim: o que você tem é um meningioma. 99, a gente só vai saber se é benigno se a gente tirar e fizer uma biópsia. Mas 99% dos meningiomas são benignos. E eu tive examinando o seu papel. Eu olhei os seus papéis. Irmãos, e no meio desse transcorrer todo aí, o meu sogro, o pai do Daniel, meu sogro, tanta gente passou nessa história, né? Eu pedi oração para ele, angustiadíssima. E ele disse que estava orando e Deus tomou ele é da congregação. E ele estava orando, e o Senhor visitou a esposa dele, e ela começou a orar, e de repente ele foi visitado, e Deus mostrou uma visão para ele. Ele via um homem de branco, com papéis na mão, e olhando, examinando os papéis. E ele falou isso depois para mim. E quando a Andressa orava por mim também no hospital, ela falava: Senhor, vai no chefe, mexe nos papéis. E quando ele chegou, ele falou assim: eu estava olhando os papéis, e eu cheguei à conclusão: nós não vamos mais operar. Ele falou: se você fosse a minha irmã, eu tenho uma irmã da sua idade, eu declararia para ela: não opere, porque esse tumor ele é pequeno e não vai necessitar de ser operado agora. Ele cresce muito pouquinho, não vai te trazer problemas nenhum. Você vai poder viajar, você vai poder fazer exercício, você vai poder ter uma vida completamente normal. Fica em paz. Irmãos, eu não chorei, eu não ri, eu não manifestei. Eu só falei: obrigada, doutor. Ele saiu, a ficha foi caindo, sabe? A ficha quando vai caindo. Eu falei: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. E aí continuei fazendo os exames. Não descobriu o formigamento do meu braço. Fiz exames cardiológicos. Ele fez exames, mandou eu fazer vários exames para saber se era
acha que ainda está formigando. Por enquanto. Mas vai parar em nome de Jesus. E o que eu quero trazer para vocês, irmãos, é o seguinte. E o Senhor, Deus, agora é para vocês. Deus trabalha na vida de cada um de uma forma individual. Sabe o que é de uma forma individual? Aquela forma no particular. O nosso Deus, Ele trata as nossas vidas olhando as nossas fraquezas, olhando as nossas limitações, olhando as suas inseguranças. Ele sabe como trabalhar. Eu vou dizer uma coisa: a minha experiência com Deus é diferente da sua experiência com Deus. Eu não sei qual é a sua experiência, o que você está tratado, ou se você já conhece Deus. Eu não sei como que é a sua vida, mas Deus, Ele se encarrega de se manifestar nas nossas vidas, de revelar-se a nós. O Senhor, Ele sabe aquilo que Ele precisa desconstruir em nós. Sabe aqueles valores pequenos que nós não sabemos quem nós somos? Ele se encarrega de construir valores eternos. Ele se encarrega de construir princípios nas nossas vidas, para que a gente possa viver uma vida e vida em abundância. O nosso Deus, Ele sabe como nos chamar a atenção, irmãos. Ele sabe como te chamar a atenção. E Ele quer que você cresça no conhecimento dEle. Mas quando eu falo conhecimento dEle, é relacionar-se. Que você cresça no amor, que você cresça na graça, que você saiba como Ele trabalha, como Ele ama, como que Ele conversa, como que Ele dirige os passos. O Senhor, Ele quer que a gente saiba os propósitos dEle na nossa vida. A palavra do Senhor em Lucas 2,40 diz assim, a respeito de Jesus: que o menino crescia, o menino se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça estava sobre ele. Ou seja, o Senhor, Ele cuida de nós. Nós vamos crescer, nos fortalecer, caminhar com Deus, entender os seus propósitos e ser instrumentos vivos de Deus na face da terra. O Senhor, Ele tem vida e vida em abundância para nós. E eu vou dizer uma coisa: nesta manhã, o Senhor, Ele quer revelar o espiritual. O Senhor, Ele quer revelar verdades espirituais. O Senhor, Ele quer que você saiba quem Ele é, quais são os propósitos dEle, e que Ele possa te conduzir a um caminho de paz, a um caminho de vitória, a um caminho de vida. O Senhor, Ele sempre trabalha particularmente na vida de cada um. Agora, para Ele trabalhar, eu pergunto: você conhece Deus? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Qual é o poder do nome do Senhor Jesus Cristo? O que Ele faz nas nossas vidas? A palavra do Senhor diz em João 4,24 que Deus, Ele é Espírito, irmãos. Deus, Ele não é matéria. E todo aquele que adora deve adorar em Espírito e em verdade. Ou seja, nós só vamos conhecer Deus no Espírito, através da fé. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque olha só, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. Aí você fala: bom, para eu conhecer Deus, Deus é Espírito, então eu vou conhecer Deus pela fé. E como que eu vou conhecer Deus pela fé? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Quanto mais eu ouço acerca de Deus, mais eu acrescento fé de quem é Deus, e mais eu creio em Deus pela fé.
mais fé vai sendo acrescentada dentro do meu coração. E a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a gente não vê. Então, como que eu conheço Deus? Declarando, me relacionando, abrindo meu coração, deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, através da fé. As nossas experiências com Deus é realizada pela fé, irmãos. Você só vai conhecer Deus através das experiências que você passa. Eu não sei se você está conseguindo lidar com as experiências, mas traz à memória a palavra de Deus acerca dessa experiência e declare sobre essa situação, muitas vezes pode ser difícil. Declare sobre essa situação a palavra de Deus que vive e vive em abundância. Manifesta a palavra de Deus. Manifesta Deus sobre a sua vida. Declara: eu sou mais do que vencedor, porque a palavra de Deus me diz: eu sou mais do que vencedor. E não abra mão dessa declaração. Deus, Ele fala conosco dia após dia. Deus fala conosco culto após culto, através da sua palavra, através dos louvores. E aí nós vamos embora com a palavra lançada no nosso coração. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar essa palavra, manifestar essa palavra em ações. Eu tenho que manifestar aquilo que eu ouvi através de ações. Porque a fé sem obras é morta. Como que eu posso dizer que Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, se eu não declarar isso na vida das pessoas com fé e com certeza, e aquilo vai se manifestar? E quando se manifestar, aquilo será um testemunho de que Deus é vivo. Por exemplo, eu declaro que Deus cura, porque Deus curou a minha vida. Deus salva, porque Deus, Ele mandou o seu Filho amado para nos salvar. Deus, Ele nos liberta. O Senhor, Ele tem vida em abundância para a gente andar. Mas eu tenho que declarar: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, porque o Senhor começou uma boa obra na minha vida e Ele vai terminar. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável. Então o que eu estou passando é para aperfeiçoar a minha fé, porque a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Como eu vou manifestar? Sabe aquela sensação? Você vai se alegrar antes de acontecer. Você vai se colocar na situação de uma forma como se já tivesse acontecido. Você vai manifestar. Senhor, o Senhor disse que será salvo eu e a minha casa. Eu creio nisso. Então, as notícias que eu ouvi do meu filho, as notícias que eu ouvi dos meus parentes, as notícias que eu ouvi do outro ou daquele da qual eu estou orando, eu não vou me deixar abalar, porque eu tenho certeza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu estou alegre por isso. Então, as situações não vão me abater, porque eu creio na palavra de Deus. Agora, como que eu manifesto incredulidade, irmãos? Porque da mesma forma, tudo foi criado pela palavra. Tudo foi criado. Abre em Hebreus 11, para a gente ler do 1 ao 4. Hebreus 11, do 1 ao 4. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela palavra, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra que sai dos nossos lábios é poderosa, tanto para trazer vida quanto para trazer morte. Nada adianta eu ler essa palavra, eu ler e declarar depois assim: ai, a minha vida está cada vez pior, a minha situação está cada vez, nossa, eu não sei aonde que eu vou parar desse jeito, ou eu não estou aguentando. Eu estou lançando sobre a minha própria vida uma semente de incredulidade. De nada adianta eu ouvir a palavra de Deus e eu declarar o contrário dela, porque ela não vai frutificar aquilo que eu ouvi. Para frutificar aquilo que eu ouvi, que Deus ele me dá vida e vida em abundância, eu tenho que declarar essa verdade. A tua palavra diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, enquanto eu sou fraco, é quando eu sou forte. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: a paz que excede todo o entendimento estará sobre o vosso coração. Quando vem uma situação nova, uma situação de conflito, uma situação de desgosto, uma situação de dificuldade, eu vou declarar sobre essa situação. A minha paz ela não vai ser roubada, porque a palavra do Senhor diz que a paz dele excede, vai além de todo o entendimento humano. Então eu vou ficar firme, porque eu sei em quem tenho crido, e ele é fiel, ele é poderoso, o Senhor é rei, e eu vou manifestando isso nas minhas ações. Eu vou professando a fé, aquilo que eu creio, e eu vou andando conforme aquilo que eu creio. Se eu andar diferente daquilo que eu creio, é um paradoxo, é uma coisa totalmente bagunçada aí, não tem nexo. Então eu tenho que declarar aquilo que eu creio, e vivendo as situações, enfrentando as situações, declarando sobre o problema, porque vai se manifestar o Deus da criação sobre a situação, sobre o problema. Porque isso é princípio, a palavra manifesta. A palavra de Deus ela é poderosa, ela manifesta vida, ela manifesta novidade, ela manifesta renovo, ela manifesta fortaleza. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Eu vou declarar sobre a minha mente, que as minhas mentes estejam cativas a Cristo. Não é assim que diz a palavra? Que a sua mente esteja cativa a Cristo. Então eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou, como o salmista disse aqui, é palavra, dá uma ordem para minha alma. Alma, adore ao Senhor, aquiete-se. Eu vou declarando verdades espirituais, verdades que estão aqui, irmãos. Conforme eu declarar e andar de acordo com o que eu declarei, eu vou declarar, mas isso não é suficiente para trazer a existência. Prestem atenção nisso, que o Espírito Santo transmita essa verdade no seu coração, porque isso é uma verdade espiritual. Eu vou declarar, mas além de declarar a palavra que é viva, eu vou vivê-la como eu declarei. Eu não vou deixar o desespero entrar sobre a minha vida. Eu não vou deixar a ansiedade entrar sobre a minha vida. Eu não vou deixar a preocupação entrar
Aleluia. Aí mais pra frente eu passo um outro processo. Que o Senhor vem e olha que eu tenho, na verdade Ele olha a nossa estrutura e vê que a gente tem forças. Ele não dá prova maior que a gente pode suportar. Aí a gente passa por um outro processo, aumenta um pouquinho mais o nível da minha fé. Tem uns que estão na fé lá no número 5, outros na fé no número 3. Apesar que a porção de fé o Senhor dá para todos nós, como diz a palavra dele. Mas eu vou acrescentando, eu vou vivendo através das experiências Deus sobre a minha vida. Eu só vou saber quem eu sou se eu conseguir viver as experiências com Deus. Eu só vou entender os propósitos para o qual eu fui chamado se eu viver com Deus face a face, falando comigo, me instruindo, me direcionando, sendo o meu Senhor, sendo o meu guia, sendo o meu ajudador, sendo o nosso amor, sendo o meu amor. O Senhor, Ele tem coisas muito grandes para realizar em nós, irmãos. E a partir do momento que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai desenvolvendo o fruto do Espírito. O amor vem, a paz vem no coração, o domínio próprio vem, a benignidade, a longanimidade, a fé, a esperança, o fruto do Espírito, a mansidão. O fruto do Espírito vai sendo desenvolvido e Cristo vai sendo formado em nós. Cristo precisa ser formado em nós. Cristo precisa ser aperfeiçoado em nós. Para chegarmos ao ponto de falar como Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E estamos sendo, a palavra do Senhor diz, transformados de glória em glória. Estamos sendo transformados de luta em luta. Venci, glória a Deus. Vamos mais, para frente. Venci, glória a Deus. Irmãos, a experiência que eu passei, hoje eu glorifico a Deus por ter passado por essa experiência. Porque eu não conseguiria entender a dimensão de Deus, eu não conseguiria entender o tamanho do amor dele, porque ele foi até o último instante para declarar que eu não ia operar mais. Mas quando eu já estava rendida à dependência do Senhor, Ele mudou a situação. Quando eu me rendi, descansei e disse: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. E por um momento eu falei, eu vou passar por aquilo, e veio em mim, e eu não penso assim, o Senhor que me sustentou. Se eu morrer, eu estarei contigo, Senhor. Então eu me rendo, eu me entrego nas Suas mãos. E passei. Quando eu descansei, o Senhor veio. Quando você tirar a sua ansiedade, Deus vem. Quando você se render ao Senhor, o Senhor opera. Quando o Senhor realmente olhar em você e ver que o seu coração confia nele, sabe quem Ele é, e os pensamentos do Senhor ao seu respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de morte. Os pensamentos do Senhor ao seu respeito são pensamentos de paz. Eu vou dizer uma coisa para muitos aqui que não se acha digno diante do Senhor. Nós somos salvos pela graça, irmãos. O Senhor nos ama. O Senhor é misericordioso. Ele nos alcança com todas as nossas imperfeições. Ele nos alcança e Ele nos ama. E Ele trabalha em nós. E Ele quer te usar como instrumento. E nesse usar, depois que você já tiver Cristo sendo formado em você, no fruto do Espírito, aí o Senhor Ele vem. O Senhor Ele vem e o Espírito Santo Ele habita em você. Porque nós aceitamos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, porque tudo começa aí. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. A partir do momento que eu sei que é através de Cristo que eu vou a Deus, o Espírito Santo me pega e me coloca no corpo de Cristo. Isso é
Ele me pega e me batiza, me imerge, me lança no corpo, me mergulha no corpo de Cristo. E aí, outro vai, aceita o Senhor, ele vai de coração, não é só a confissão, ela tem que declarar aquilo que está no coração. Aí ele pega mais um, aceitou, e vai colocando no corpo de Cristo, vai colocando no corpo de Cristo, vai colocando, e os membros do corpo de Cristo vão sendo formados, e a cabeça que é Cristo vai guiando esse corpo, e esse corpo ele vai caminhando para declarar Cristo, para alcançar mais gente, e o Espírito Santo vai dando poder. Olha o que diz, abre lá em Atos. Diz a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É o que eu quero falar para os irmãos. Conhecemos Deus, só conheceremos Deus através da fé e através das experiências. Vamos crescendo em intimidade com Deus. Por isso, não fuja das experiências, viva as experiências. Aleluia. Porque quando você estiver vivendo as experiências, você vai vendo Deus trabalhando dentro da experiência. O Senhor ele vai trabalhando no caráter, Ele vai trabalhando na personalidade, o Senhor ele vai trabalhando nos nossos pensamentos, o Senhor ele vai focando a nossa visão, o Senhor ele vai pegando nas nossas mãos e falando para nós olharmos para o alto. Então nós conhecemos Deus, sentimos Deus, Jesus é tudo para mim, sinto a presença de Deus, sem Deus eu não consigo viver. Então Senhor, eis-me aqui. Então agora eu vou falar do seu amor, daquilo que me faz bem, daquilo que me alegra, daquilo que me restaura. Nós, como igreja, fomos chamados, eu já disse, para desfazer as obras do diabo, no nome de Jesus. Somos mensageiros daquilo que nós recebemos, mensageiros de paz, mensageiros de poder, mensageiros de alegria, mensageiros de amor, mensageiros de vida, mensageiros de transformação, mensageiros do novo sobre a outra pessoa. Nós somos mensageiros, irmãos. Feche os seus olhos. Santo Deus eterno Pai, Senhor, eu sei que nós vamos continuar crescendo em Ti todos os dias. Senhor, eu não sei se os meus irmãos entenderam o propósito desta palavra, porque eu disse, Senhor, através desta palavra, que eu passei por uma experiência que para mim foi grande, muito grande, que mexeu com a minha estrutura, e eu precisei depender de Ti nesse momento. E o Senhor, como é bom, e como tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, o Senhor me ensinou neste momento. O Senhor me fez eu enxergar quem o Senhor é. O Senhor me fez eu caminhar em paz. O Senhor me fez eu experimentar a Sua presença sobre a minha vida naquele hospital. O Senhor me fez eu sentir
relógio de oração, Senhor. Mas, Senhor amado, eu creio que um dos propósitos também disso que eu passei foi para que a igreja, para que o povo, para que os meus irmãos buscassem a sua face. E quando buscassem a sua face, seriam cheios do teu Santo Espírito, seriam alcançados também. Porque, Senhor amado, quando estamos envolvidos contigo, todos ganham, todos ganham, todos ganham. Quanto mais eu oro, mais eu me encho. Quanto mais eu me encho, mais eu entendo o propósito para o qual eu fui formado. Quanto mais eu entendo o propósito para o qual eu fui formado, mais eu caminho, mais eu declaro Cristo, mais eu declaro vida. Irmãos, vocês podem, meus queridos, vocês são capazes. Essa experiência não é para a morte, essa experiência é para crescer na intimidade com o Senhor. Que nós possamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a águas mais profundas, a águas mais profundas. Mergulhe, não tenha medo, o Senhor não desampara. Manifesta a palavra, declare a palavra, ande sobre a palavra, mostre em ações que você crê na palavra. Você creu para a minha pessoa e Deus se manifestou. Você creu quando orou pela minha vida e Deus se manifestou. E na sua vida não é diferente. Nós somos autoridade, nós somos instrumentos de Deus. Eis que eu sou, aquele que tu reconheces cada movimento, minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção.
colocar de pé como uma autoridade, é você se levantando no mundo espiritual. Coloca a mão no seu coração. E essas palavras serão a sua oração nessa manhã. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amada de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar eu estou, Senhor, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Meu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Declare: sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Em ti. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Passando, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus. Acrescenta sim, Senhor. Acrescenta fé, Senhor. Acrescenta fé, Senhor. Acrescenta fé, Senhor, sobre o seu povo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que possamos sair, Deus, deste lugar revigorados por Ti, Senhor. Que possamos sair deste lugar, Senhor, cheios de fé, Senhor, para mostrar, Deus, através das nossas ações, Senhor, as vidas lá fora, Senhor, olhar para nós e sentir, Deus, a diferença, Deus, e perguntar para nós, e nós termos a oportunidade de falar dessa fé que cura, que salva e que liberta, Senhor.